Olá, minha gente, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Quintas da Transformação. Esse é o espaço da Academia de Transformação Organizacional para líderes que sabem que nenhuma empresa evolui se a liderança não evoluir primeiro. Aqui nós falamos de consciência, impacto e legado, porque toda transformação organizacional começa dentro da liderança. E hoje eu tenho uma convidada aqui, meu Deus do céu, muito especial para mim pessoalmente, eu já vou contar por quê, né? A doutora Marcela Oliana. A Marcela é médica formada pela Universidade Federal do Paraná. A Marcela atua na modalidade integrativa, né? E a gente já vai explicar o que que é isso, né? Ela possui formações no Brasil, na Índia, Costa Rica, Estados Unidos, incluindo Ayurveda, Yoga e Health Coaching. Atua unindo ciência, saberes ancestrais e práticas de bem-estar para promover a saúde integral. Facilita retiros internacionais e acompanha principalmente mulheres na construção de uma vida mais consciente, saudável e conectada com a sua essência, e eu posso dizer isso por mim. Ai, seja muito bem-vindo, eu estou muito feliz de você estar aqui. Ai, gratidão, eu também estou muito feliz de estar aqui e aprender com você e compartilhar um pouquinho mais da nossa trajetória de muitos anos juntas, É né? verdade. Gente, a Marcela é minha médica. Ai, eu estou emocionada. É, a gente tem uma história linda juntas, assim, né? Como nessa relação de saúde. E eu posso dizer que a Marcela me deu uma vida nova, né? Então, ter passado, né? E até hoje, né? Ela me acompanha, né? Na minha saúde e na minha saúde integrativa, inclusive, né? É uma médica com quem eu posso contar de verdade, né? Então, falar as coisas que realmente acontecem comigo e que hoje eu sei que acometem a minha saúde. Então, eu percebo que tem muita gente que muito provavelmente por falta de informação, não tem saúde de fato, né? E aí, Marcela, eu acho a sua trajetória linda, de verdade, sou fã demais do seu trabalho. Quando eu tive um burnout, né? E eu nem sabia que era burnout, eu tive várias sequelas, né, desse burnout. E depois de muitos anos, depois de muitas sequelas, né, eu encontrei a Marcela e eu descobri uma medicina que realmente fez sentido para mim. Inclusive, Marcela é médica da minha mãe também, né? Só para vocês terem uma ideia. Então, eu queria que você contasse um pouquinho, começando aí pela sua trajetória, né? O que te fez chegar até aqui. Claro, gratidão e muita emoção também para mim. E, bem, eu comecei a minha trajetória também, mesmo durante a universidade de medicina, me sentindo muito doente. Eu apresentava vários problemas de saúde recorrentes, baixa imunidade, muita oscilação de humor entre ansiedade, depressão. Então, foi uma busca pessoal por uma melhora que me levou a conhecer o caminho da yoga. Através da yoga, eu comecei a ter novos referenciais do que era estar bem, ou o que a gente chama de bem-estar. Hum. E através da yoga eu conheci a Ayurveda, que é a mãe das medicinas, né? Considerada uma das primeiras formas de medicina que existe há mais de 10 mil anos e tem essa perspectiva integrativa, ou seja, que entende corpo, mente, a essência, ou a gente pode chamar de espírito ou de alma, como um todo, sem separação. Então, eu terminei a universidade e me dediquei durante 2 anos a trabalhar no SUS, tanto em unidades de emergência quanto em unidades básicas de saúde. E cheguei já saindo da universidade com muita carga, muito cansaço, e durante esse período fazendo plantões noturnos e com uma carga de trabalho bastante elevada, cheguei ao meu burnout também. Uhum. Então, nesse processo, trabalhando com muitas pessoas, atendi em média 30 pessoas por dia na unidade básica de saúde, conversando. As pessoas chegavam para mim e eu perguntava: Olá, como você tá? Tudo bem? Todo mundo me respondia: Não, se eu estivesse bem, eu não estaria aqui, né? Então, entendendo a unidade básica de saúde mais como um lugar que a gente, dentro do nosso sistema de saúde hoje, acaba tratando mais a doença do que promovendo a saúde, e me sentindo muito de mãos atadas na diferença que eu podia fazer, porque acabava que a gente
No caso, eu estava manejando muitas doenças crônicas, com uma série de medicações, mas acompanhando pacientes que não me traziam melhora. A cada consulta vinham novos problemas, novos sintomas, e eu recomendava mudanças de alimentação, mudanças de hábito, porque nesse período, no meu processo de cura pessoal, eu estava mudando a minha alimentação, me tornei vegana durante um tempo, depois vegetariana, muito mais conectada com a minha prática de yoga e com a meditação. Então, eu queria trazer isso também para os meus pacientes, mas o pessoal me dizia: ah, já tentei mudar minha alimentação, mas não funciona. Então, eu ficava muito frustrada, sabendo que aquele caminho que eu estava percorrendo não estava necessariamente cumprindo a minha missão que eu sinto como médica, que é de poder fazer com que as pessoas se sintam mais saudáveis e poder mudar, né, esses sintomas. Então, através desses estudos que eu fui fazendo da medicina funcional com a Ayurveda e seguindo uma prática baseada em ciência, né, baseada nas evidências científicas também, eu fui aprendendo que a maior causa dos desequilíbrios tem a ver com inflamação, com excesso de toxicidade e, no nosso mundo atual, com o estresse, que a gente sabe que é uma grande epidemia no mundo todo. É. Então, essas práticas que eu fui incorporando na minha vida e me ajudaram a ser mais saudáveis, a me trazer novos referenciais de saúde que eu nunca tinha experienciado na minha vida, tanto de imunidade, de poder resistir a quando outras pessoas estavam doentes e eu não ficar doente, poder resistir a mudanças de estações, e poder me sentir cada vez melhor, mais vital, mais conectada com o meu corpo, foi o que eu fui trazendo também da minha prática e fazendo essa transição de um olhar mais alopático para um olhar mais integrativo, onde a gente consegue falar sobre saúde não só naquilo que a gente não quer que aconteça, né, os nossos sintomas e as doenças, as patologias, mas a gente tem um espaço para discutir aquilo que gera saúde Uhum. como um todo também. É curioso, né? Porque a gente ouviu, eu como trabalhei em RH, né, boa parte da minha vida, a gente, né, lidava com os planos de saúde, né? E com você, eu mudei o meu olhar, né, sobre isso, porque é um plano de doença, na verdade, né? Tipo, você tá. Porque o plano de saúde mesmo devia ser a academia, né? Né? Essa medicina com esse olhar integrativo, né? A psicoterapia, né? Uma religião que seja, né? Tudo isso, né? Combinado. Que aí foi o que eu aprendi com você. Isso sim é um plano de saúde, né? Eu estou planejando ter Exatamente. saúde, né? Mas hoje os planos de saúde, na verdade, são planos de doença, né? Porque não existe de fato um cuidado para que as pessoas não adoeçam, né? Mas aí quando você falou da unidade básica de saúde, eu pensei, poxa, é muito mais uma unidade básica de doença, né? Do que de saúde. Assim como quando eu vejo nas empresas, né, e eu lido muito com o mundo corporativo, né, como você sabe, eu vejo as pessoas quando vão falar sobre saúde mental, por exemplo, que é, né, um dos maiores problemas que a gente tem hoje no mundo, né, não só no Brasil, elas falam sobre o adoecimento mental e não sobre a saúde mental. Né, falam sobre o adoecer, não sobre como de fato ser saudável mentalmente, como lidar com o estresse, né, como lidar com essa cobrança absurda por produtividade desse mundo que a gente vive, né? E aí eu queria que você falasse sobre isso. Claro, claro. É, a gente tem um foco muito mais para a patologia do que para a saúde. Então, muitas vezes as pessoas chegam para mim e quando a gente vai fazer esse plano de saúde, que são aquela lista de objetivos, e eu Uhum. pergunto: o que você quer, que mude nesses próximos 6 meses com esse tratamento? A maior parte das pessoas diz: ah, eu não quero sentir ansiedade, eu não quero sentir depressão, não quero sentir cansaço. E aí eu falo: mas quando você não sentir isso, como você acha que você vai se sentir? Ou seja, o que você quer de fato, né? Não O o que que não você quer. realmente quer, exatamente. E eu acredito que isso é um papel fundamental
que a gente, como não só pacientes, mas mais protagonistas da nossa saúde, a gente precisa exercitar, que é esse olhar positivo e esse foco em como a gente quer se sentir e, através disso, ter novos referenciais. Então, nas empresas, nos meios de saúde, nos hospitais, né? A gente está falando de liderança, médicos, profissionais da saúde são líderes É. desse campo da saúde. Então, a gente precisa ser a referência, né? E ser líder através de ser o exemplo. Uhum, Então, é muito difícil a gente criar esses referenciais numa sociedade que, como a gente falou, tem o foco para produtividade e demandas que são quase irreais, desumanas, inclusive. desumanas, com uma era tecnológica onde a informação que a gente tem que processar diariamente é muito maior do que a gente processava há 20 anos, 30 anos, que sabe, nem falar 100 anos atrás, mas o nosso cérebro continua o mesmo, né? Continua com a mesma capacidade. Então a gente vem numa era onde as pessoas estão exaustas, estão Uhum, muito cansadas. E aí, com isso, vem uma constelação de outros sintomas e que muitas vezes pesa para a gente achar que não está fazendo o suficiente. Eu vejo esse paradoxo na minha prática clínica muito frequentemente e eu me sentia assim também. Era essa sensação de eu tô tão cansada porque eu tô fazendo tanto, eu tô trabalhando muito e ao mesmo tempo eu não tô fazendo o suficiente. uhum, exatamente isso. É. É o que eu escuto, é o que eu muitas vezes sinto, porque eu ainda, né, mesmo não estando mais dentro do mundo corporativo, mas eu trabalho para o mundo corporativo, né? Eu muitas vezes, né, sinto isso, mas eu vejo muitas pessoas nesse estado constante, sabe? Não à toa, né, o burnout virou uma síndrome ocupacional, né, uma síndrome do trabalho, porque é de fato onde as pessoas estão adoecendo. E agora, inclusive, o Ministério do Trabalho fez uma atualização em uma norma regulamentadora, na verdade, em 2024, para incluir esses fatores psicossociais, né, na gestão da empresa, sabe? Então, Uhum. não, a partir de maio do ano que vem, né, de 2026, as empresas vão ter que gerenciar também os riscos que, né, por exemplo, o estresse, né, vão ter que gerenciar o bem-estar das pessoas para que elas não adoeçam mentalmente. Então, virou lei, tamanha a necessidade e o caos que se criou em torno disso, né? E aí você falou uma Claro. coisa que é sobre o papel da liderança, né? O exemplo da liderança. Então, isso significa que uma liderança que é saudável de fato, né? Que tem essa saúde integral, né? De que a gente, sei lá, eu posso chamar de corpo, mente, espírito, assim, né? Então, que tem essa saúde integral, é uma liderança que vai saber promover saúde. Claro, e eu acho que é importante a gente falar sobre, então, o que é saúde, já que a gente está querendo trazer novos referenciais, né? Perfeito. Porque não tem a ver com não ficar doente. Não quer dizer que a liderança não vai ter problemas de saúde, não vai ter cansaço, não vai ter um resfriado, uma gripe aqui ou lá, não vai ter questões emocionais e sobrecarga que lidar, mas é como a gente lida com isso que vai promover a saúde ou não. E eu gosto muito desse conceito que um antropólogo que se chama Antonovsky, ele traz, que saúde tem a ver com a gente estar sentindo uma coerência. É uma sensação de coerência no sentido em que a gente consegue, sabe que a gente vai dar conta da nossa vida e das demandas, das adversidades que vão acontecer. Então, essa Perfeito. coerência, ela é muito complexa na nossa sociedade moderna, porque a gente lida com informações de problemas globais
onde a gente sente que deveria ter a capacidade de resolver ou de fazer a diferença, e muitas vezes a gente tem, não estou dizendo isso, mas muitas vezes diariamente a gente está se preocupando com a guerra e o que a gente pode fazer para mudar a guerra, mudança climática. Então, são problemas de uma grandiosidade, né, imensa e que a gente se sente impotente. Então aí já começa a minar a nossa sensação de coerência, porque no nosso meio a gente já sente que não. Aí agrega então toda a carga laboral, as horas de trabalho, os projetos. a- Então, eu gosto muito de pensar nessa percepção também que essa psicóloga, a Kelly McGonigal, ela traz de que o estresse, ele só é prejudicial quando a gente acredita que ele é prejudicial. Então, ela fala sobre essa pesquisa que foi feita ao longo de mais de 20 anos com mais de 1.000 pessoas e dividiram em dois grupos, os grupos das pessoas que acreditavam que o estresse era negativo, fazia mal para a saúde, e aquelas outras pessoas que não tinham essa visão, que acreditavam que o estresse não fazia mal. E aí acompanharam os índices e a mortalidade, os índices de doenças cardíacas, de câncer ao longo de 20 anos e viram que principalmente as taxas de mortalidade nas pessoas que acreditavam que o estresse era negativo era maior. Olha. Então, o que que eu estou querendo dizer com isso? Estar saudável não quer dizer que a gente vai eliminar o estresse da nossa vida, Uhum, mas é como a gente vai perceber esse estresse. E tem novas pesquisas que estão saindo também, que estão trazendo novas formas da gente lidar com o estresse, que mostram que a gente primeiro trata o estresse e depois o que o estresse causa na gente. uhum, São duas coisas diferentes. Então, como você mencionou da sua própria trajetória, né? Teve um tempo para conseguir recuperar. foi. Então, teve um pedaço que era o tratamento da questão hormonal que acontece com o burnout, com a oscilação dos níveis de cortisol, de testosterona, muitas vezes pode envolver uma alteração da tireoide. Então, isso é aquela parte adaptativa que o corpo vai lidar para tratar aquela ameaça ou aquele estresse momentâneo. Mas aí depois tem o tratar o que aquilo causou para a gente mentalmente, fisicamente ou espiritualmente. Uhum, Então, a gente pode ter uma ideia de que a gente vai se recuperar muito mais rápido do que realmente o processo acontece. Dependendo de quão intensa é a nossa carga de estresse, muito mais tempo a gente vai ter que investir para a gente relaxar, restaurar e sair dessa resposta do sistema nervoso, né? Que quando a gente está sob estresse, é uma ativação do sistema nervoso autônomo simpático, que vai estar produzindo cortisol, adrenalina, todos esses hormônios que vão fazer a gente conseguir lidar com a ameaça, lutar, fugir ou congelar, quem sabe para entrar naquela outra resposta do sistema nervoso, que é o sistema parasimpático, que é onde a gente repara as nossas funções celulares, nosso metabolismo, onde a gente digere e reproduz. nossa, e quando eu olho para o mundo corporativo, tá todo mundo no simpático e não no parasimpático, né? As pessoas elas estão nesse modo luta e fuga e congelamento também, né? A maior parte do tempo. O que esse modo ativado, e eu aprendi isso com você, né? Esse modo ativado na maior parte do tempo causa adoecimento, é inevitável. Eu acho que muita gente vai se identificar com isso agora, né? Então, tanto que essa nova norma, né? Ela prevê que as empresas façam a gestão para que o ambiente seja psicologicamente seguro. E isso tem a ver com esse estado, né, de medo, né, de receio, de estresse constante, que é o modo autônomo simpático ativado na maior parte do tempo.
E ninguém tá entendendo, ou quase ninguém está entendendo, né, que a gente precisa de pausa, que a gente precisa, que eu também aprendi tudo com você, né? A gente precisa de pausa, né? A gente precisa de um bom sono, uma boa hidratação, né? Enfim, de coisas que não vão acontecer necessariamente no trabalho, mas para que a gente seja produtivo, isso precisa acontecer fora, para que quando a gente estiver dentro, né, também a gente tenha uma boa performance, que no final das contas é o que todos os líderes querem, né? Claro, e quem sabe possa vir a acontecer com essas mudanças que estão sendo implementadas no trabalho também. Sim. A questão é, como eu disse, a gente não vai eliminar o estresse da nossa vida. Para a gente produzir, para a gente realizar, a gente precisa dessa ativação simpática e daquele cortisol Uhum, fazendo a gente agir e mover. A questão é exatamente o que você falou, esse equilíbrio. O problema é quando a resposta simpática é predominante ao longo dos dias, durante vários dias, quem sabe durante vários anos. é, E eu vejo que, pelo menos as pessoas que chegam até mim para consultar, vêm com esse perfil e vêm com muito pouco de estado desse parasimpático, né? A gente uhum, percebe que quando as pessoas estão chegando a burnout, ou principalmente quem está em posições de liderança, tem muita dificuldade em pausar, em sair e desligar. Então, é constante, mesmo não estando no trabalho, mesmo estando às vezes em momentos com a família, o lazer, ou muitas vezes as pessoas perdem, se desconectam. Eu trabalho com os meus pacientes esse processo de voltar a lembrar o que que te dá prazer, o que que é. você gosta de fazer, o que que você tem vontade de fazer só porque você quer fazer e não porque é para produzir, para entregar, para, né? Então, é muito delicado o que vai acontecendo. Assim, a gente está tendo prejuízos reais, né, na sociedade por conta disso, porque se as pessoas estão adoecendo no trabalho, elas voltam para casa, desse mesmo jeito, né, e isso impacta todas as relações que a gente tem, né, e eu me lembro que quando eu conheci a Marcela, eu estava com um nível de energia assim que era do tipo eu levantava de manhã, conseguia fazer o café da manhã e eu precisava voltar para a cama, de tão esgotada que eu estava, né? E tinha passado por várias questões difíceis, né? Tinha descoberto que existiam psicopatas do trabalho, antes do burnout, enfim. Então foi um processo bem delicado e que ela foi me ensinando, né? O que que eu precisava fazer para mim, né, na minha vida, para que eu tivesse saúde e lidasse melhor com o estresse e não tentasse eliminar o estresse da minha vida, né? Que é hoje o que eu continuo fazendo e a gente já está aí nessa jornada há uns 7 anos já, né? Que anos. Uhum. E aí, para quem sempre fala assim, ai, Verusca, como você é saudável, como você. Aí, ó, a responsável, porque as pessoas, quando me conhecem de perto, né, elas falam, ai, mas você come bem, você faz atividade física, você é isso, você é aquilo. Tá aí. Quem mudou minha mentalidade sobre isso, né? Então, eu entendo que a gente precisa falar sobre saúde dentro das empresas, começando pelos líderes, especialmente porque a gente tem mais líderes homens do que mulheres, né? E é curioso, porque é curioso não, né? Mas enfim, tem todo um porquê, né, disso ser como é, mas a gente tem muito mais líderes homens, né, nessas posições. As mulheres, elas até têm conseguido crescer na carreira de liderança, mas elas chegam até no máximo ali a uma diretoria. No máximo, a maioria fica na gerência, né? A minoria vai para a diretoria, e aí quase ninguém vai, por exemplo, para uma presidência de uma empresa, quase nenhuma mulher. Por outro lado, as mulheres são as mais afastadas, né, estatisticamente. Então, as mulheres são as mais afastadas. Então, de certa forma, as mulheres têm sofrido mais, né, esse ambiente de trabalho. O que que a gente faz? Sabe assim, eu sei que você é super especialista em mulheres, em saúde feminina, né? E imagino que você deve ver no consultório, na clínica, né?
Mas como que a gente pode ajudar esses líderes, então, os homens a entenderem, né, mais sobre essa liderança feminina e a importância, né, da mulher nesse papel também, e como ajudar essas mulheres a terem saúde, de fato, né? Claro, eu, eu penso que tem muitas coisas que envolvem as mulheres serem mais afastadas, né? Tem toda a questão de como o sistema, de uma forma um pouco velada, demanda mais das mulheres, né? Essa entrega. Uhum, Só pelo fato de mulheres serem mulheres. Tem uma pesquisa que foi realizada tem muitos anos já pela Hewlett Packard, em que eles colocaram uma lista de requisitos para aplicar para uma vaga de trabalho na empresa. Eles analisaram quanto daquela lista de requisitos os homens preenchiam antes de aplicar para a vaga e as mulheres. As mulheres, bem, os homens tendo 60% dos requisitos que precisavam, eles aplicavam para vaga. As mulheres esperavam, elas só aplicavam se elas tivessem 100% dos requisitos. essa é a realidade. A gente tem essa demanda do perfeccionismo, de ter que, né? Então, essa é uma questão. Uma outra questão é que muitas vezes as mulheres têm uma dupla jornada de trabalho que envolve o cuidado doméstico, o cuidado da família também. Então, isso agrega bastante nessa sobrecarga. E eu vejo também que na forma com que a nossa sociedade foi desenvolvida, a gente acaba, você pode me ajudar a falar um pouco sobre isso, mas exercitando partes diferentes do nosso cérebro, dependendo do nosso, né, se a gente é mulher, se a gente se identifica como homem. Então, na liderança feminina, tem um foco muito maior para o coletivo, muitas vezes. Uhum, Então, por isso, esse é um grande benefício. E nós, como mulheres, a gente vem desenvolvendo essa parte do cérebro, do cuidado e do bem-estar, como líderes das famílias, nesse sentido, da saúde da família, dos filhos, do marido, dos pais, né? Como as que prestam esse cuidado. E isso faz a gente desenvolver tanto o nosso hemisfério cerebral de cuidado e dessa receptividade, mas na inserção ao mercado de trabalho, a gente desenvolveu o nosso cérebro mais racional, mais focado também. uhum, Tem uhum, uma antropóloga que fala sobre essa diferença, né? É uma antropóloga espanhola, esqueci o nome dela agora, mas enfim. E ela discorre sobre o fato de que os homens, nesse processo, acabaram não desenvolvendo tanto essas qualidades interrelacionais. uhum. Seguem nesse hemisfério focado das É, metas, e isso faz com que muitas vezes haja uma menor capacidade de lidar com as emoções. E isso gera uma sobrecarga maior, né? Então, por isso a gente vê também que as taxas, por exemplo, de suicídio entre homens é maior do que as mulheres, de acidentes automobilísticos, de transtorno de uso de substâncias também, porque acaba que gera um comportamento muito mais extremo para esse grupo de pessoas. Então, a uhum, gente precisa trabalhar esses hemisférios, as nossas capacidades de uma forma mais diversa, em que os homens possam desenvolver essas capacidades de inteligência emocional para uhum, não gerar, como você falou, às vezes psicopatas no trabalho, né? Então, esses líderes autoritários que chegam a uma carga de estresse absurda, porque sim, estão lidando com questões muito complexas, que demandam muita responsabilidade, que estão gerindo muitas pessoas, mas como dar vazão a essas emoções de uma uhum. forma saudável, que não vai descontar em todo mundo que está na sua equipe ao seu redor, né? E Uhum, fazendo com que isso gere mais estresse às outras pessoas. E dar as condições adequadas para que todas as pessoas, incluindo as mulheres que estejam nesse trabalho, possam ter uma vida
com um pouco menos de pressão. Eu acho que Uhum. um primeiro passo tem muito a ver com a carga, horária. Por exemplo, é muito difícil, falar sobre mudança de hábitos para pessoas que trabalham 45 horas por semana e aí agrega mais toda a hora de deslocamento diária. E aí, como a gente vai falar sobre atividade física, sobre cozinhar um alimento saudável, sobre 8, 9 horas de sono pela noite? Realmente. Aí essa carga ela só aumenta, né? Porque tudo vira meio que uma obrigação, inclusive o autocuidado, né? Então, acredito que parte dessa mudança das empresas tem a ver com a alimentação das empresas ser saudável, com Uhum. ter novas opções que não seja só o café, super estimulante para as pessoas aguentarem o dia todo, e aí depois chega em casa, tá super estimulado, não consegue desligar e dormir, e aí acaba precisando tomar um remédio para dormir, né? Uhum. Ou aquele, por exemplo, nos hospitais, esses coffee breaks são cheios de alimentos que são inflamatórios, que são altamente ricos em açúcar, em farináceos. Então, como a gente faz esses ambientes serem mais saudáveis e acolherem as nossas demandas de saúde, que tenham lugares para as pessoas poderem descansar e fazer uma pausa de 20 minutos, meia hora na jornada de 8 horas por dia, quem sabe que tem um espaço para fazer uma academia, para fazer um treino, um espaço para fazer uma yoga, e que Uhum. possa ser parte do trabalho, né? Que não, Tá. não seja isolado. É, perfeito, perfeito. Até porque é, a gente é mais produtivo quando é saudável. A gente tem muito maior capacidade de acessar o nosso córtex pré-frontal, que Uhum. é essa área do cérebro que a gente demorou muito mais tempo para desenvolver na escala evolutiva, que permite que a gente possa fazer melhores escolhas, tomar as decisões mais adequadas depois de ter uma avaliação mais panorâmica das condições. Isso Uhum. acontece muito mais quando a gente está na nossa resposta do sistema nervoso parasimpática. Muitas vezes, quando a gente está nessa resposta simpática, bombando cortisol, adrenalina, a gente está na nossa amígdala, no nosso cérebro mais reptiliano, onde acaba que não vão ser as melhores escolhas na maior parte das vezes. As melhores decisões não vêm daí, né? Definitivamente. E aí, pensando na liderança, né? Líderes que estão nesse sistema simpático, né? Ali, onde tem muito cortisol, né? O estresse muito alto, né? O tempo inteiro, eles tomam decisões que necessariamente não são muito boas, né? Para a própria empresa, para as pessoas. E tem o fato, né, de que o sistema de trabalho ele foi desenhado para pensar como um homem, né? Então, eu percebo que na cultura, né, da maioria das empresas, né, na cultura de trabalho, os mais agressivos são contratados, os mais assertivos, os mais objetivos, né? Quanto mais a liderança tem essa cara, que é muito Uhum. do masculino, né, e não do feminino, mais contratações, as pessoas acham que isso é competência, porque o mundo do trabalho foi desenhado para isso, enquanto que, por outro lado, a gente sabe que as competências do feminino, que homens e mulheres podem acessar, né? Porque todo mundo fez de homem e mulher, enfim, então, as competências do feminino são as que estão faltando no mundo do trabalho, do acolhimento, da escuta, né? Do afeto, da empatia, da colaboração. E eu acho que a gente tá começando, enfim, as empresas talvez estejam começando a perceber a importância de ter mais mulheres, não que a gente e as mulheres vão substituir os homens, né? Mas de ter mais mulheres na liderança para complementar esse masculino que é tão forte, né? E que, quando essas mulheres estejam na liderança, não sejam demandadas de atuar Perfeito. nessa forma desse masculino, mais agressivo, quem sabe que a gente quer falar, né? É. Entender que uma liderança mais centrada na colaboração
e no uhum, respeito das capacidades individuais, também gera produção, também gera resultados e é muito mais sustentável a longo prazo. uhum, uhum. Totalmente. É porque as pessoas se sentem mais seguras, né? Psicologicamente, né? Mais seguras. E por isso mesmo, né? Tem até estudos que falam sobre isso, que ambientes psicologicamente seguros são ambientes mais inovadores e mais produtivos, além de mais saudáveis também, né? E Uhum. aí, tá tudo ali no âmbito das nossas relações, no final das contas, né? A forma como a liderança se relaciona consigo e com os outros, que a gente pode chamar de inteligência emocional, né? É o que, no Uhum. final das contas, promove esse ambiente mais saudável e permite dar. Eu percebo assim, né, que dá permissão, é uma liderança que dá permissão para que as pessoas busquem a sua saúde, né? E não só fiquem ali extremamente focadas na produtividade, sendo que a gente sabe que isso é impossível, ficar 8 horas por dia com foco, né, no que é produtivo. Eu tô chegando a principalmente depois que eu tive dengue, né, e que foi uma iniciação na minha vida, porque as duas vezes que eu tive dengue foram em períodos em que eu estava com muito trabalho, com muitas horas semanais, e aquele momento que você diz, eu não posso ficar doente agora. Uhum. Sei. Então, a dengue me ensinou, a única coisa que a gente pode fazer basicamente é descansar, né? Então, foi um grande processo para mim entender que muitas pessoas que estavam perto de mim não estavam tendo dengue. Eu falei, por que será que eu comecei a ter dengue? E ver o quanto esse estresse e o preço de estar tantas horas produzindo e realizando, ainda que era tudo que eu queria estar fazendo, era um trabalho que me deixa muito realizada, estava custando para o meu sistema imunológico. Uhum. Então, o Uhum. sistema imunológico fica mais baixo, e aí acaba que a gente fica mais vulnerável, e o corpo vai fazer a gente parar, independente ou não, vai fazer produzir menos. Então, com isso, eu aprendi. Antes, eu tinha a mentalidade de que, nossa, eu trabalhei muito, agora eu mereço descansar um pouco. Hoje, É. eu tento ter uma mentalidade que me diz que tão descansada eu tô para realizar esse trabalho que eu tô precisando fazer agora. Uhum. Não seria Nossa. maravilhoso se a gente tivesse essa capacidade de escolher ou de analisar antes quanta energia a gente tem para investir e principalmente, se você for o que mais que a gente pode oferecer para as mulheres no espaço de trabalho. Eu acredito que, principalmente para aquelas mulheres que estão na vida reprodutiva, o respeito pelo ciclo menstrual, né? Porque as mudanças hormonais que a gente passa ao longo do ciclo, ao longo do mês, elas vão mudar muito como o nosso cérebro funciona. Uhum. E a nossa capacidade de focar, de produzir, de realizar. O que não quer dizer que a gente vai produzir menos por conta disso. Só é diferente. Uhum. Com certeza, com certeza. E há pouquíssimo tempo, né? Em algumas empresas ainda não é possível, mas há pouquíssimo tempo, nas empresas, as mulheres estão podendo ter esse tipo de conversa, né? Antes era uma coisa meio que velada, assim, e hoje já se fala sobre isso, né? Já tem algumas empresas que abrem esse espaço, e por isso que a gente precisa de mais mulheres líderes também, porque só uma mulher entende o que é isso. Mas ninguém vai conseguir entender de fato, né? Que momento é esse, assim, sabe, né? Do nosso mês que precisa ser, enfim, cuidado de uma forma diferente. E, também, e ainda tem a maternidade, né, Marcela? As mulheres que são mães, que, né, são recém-mães ali, também é um desafio, né? É um grande desafio, porque após o maternar, após a gestação, muitas vezes o cérebro ele está entrando numa outra funcionalidade que é muito diferente de antes de estar maternando, né? Então, é, 4 meses, 6 meses, muitas vezes não é suficiente para restaurar essa capacidade cognitiva da forma com que a gente espera que vai voltar ao normal, ou com Nem tão rápido. que as empresas esperam. Então, isso agrega mais carga.
Uhum. emocional e mental, as mulheres que estão, né, nesse mercado de trabalho, o que impacta geracionalmente, né? É. Isso vai reverberar na família, porque as mulheres nesse papel de liderança da saúde também. Então, a gente já tem, por exemplo, alguns países na Europa, como a Espanha, em que tem essa pausa, essa capacidade, essa lei que foi implementada, que as mulheres podem ter folga nos dias de menstruação em Pois é. determinados ambientes de trabalho. Uhum. Sensacional, e, né? E uma licença maternidade de 1 até 2 anos, né? Alguns países têm também. É, todo mundo tem mãe, né? Ninguém pode esquecer disso. Os homens também têm mãe, né? E os nossos cérebros têm um funcionamento que é do jeito que é, né? A gente, isso precisava, essa fisiologia precisa ser respeitada, né? De como é que os nossos cérebros funcionam, né? Dos homens e das mulheres, enfim, existe uma capacidade limitada, né? De processamento e que isso interfere no nosso bem-estar, né? E, consequentemente, no bem-estar das pessoas com quem a gente se relaciona no trabalho, na vida e por aí vai. É engraçado que hoje, para mim, isso parece tão óbvio. Uhum. Imagino para você, assim, né? O quanto isso é óbvio, mas é o óbvio que tem que ser dito, não é? Claro, claro, porque é que a gente coloca tudo nesse guarda-chuva do estresse, e ainda que mais e mais a gente está entendendo o impacto do estresse, muitas pessoas até recebem diagnósticos quando trazem os sintomas, mulheres, homens, enfim, os seus médicos, qualquer que seja a especialidade, vai falar, isso é estresse, seja uma dor de cabeça, uma ansiedade, um burnout, um problema cardíaco, isso é estresse. Muitas pessoas saem de mãos abanando de o que fazer com esse estresse, ou então, como que eu, né, o que que eu faço agora? Como eu melhoro, Como não eu é? melhoro? Eu não consigo. E então, a gente ampliar, eu acredito que esses saberes ancestrais que estão há tantos milênios aqui presentes, como a meditação, e que cada vez mais a gente tem estudos científicos evidenciando como isso ajuda, persistiram por tantos anos para ajudar a gente nessa nova era a reparar os danos do que a vida moderna está causando para a gente. Então, isso precisa ser disseminado nas empresas, no espaço de trabalho, para que a gente tenha essas ferramentas para poder continuar. Senão, a gente já está vivendo, e principalmente o Brasil é um dos principais líderes em ansiedade e depressão, né, do mundo e principalmente da América Latina. E esses números estão aumentando cada vez mais, principalmente desde a pandemia, né? Então, Uhum, sim. essas ferramentas são essenciais e não só colocar como uma responsabilidade do trabalhador, da pessoa, e sim como incluir isso, né, no trabalho. Sim, sim. E você falou sobre o café, né? Eu lembro que quando a Marcela, eu iniciei, né, o tratamento com a Marcela já, né, há 7 anos ou mais, eu era viciada. Eu tinha esse vício do café ainda, herança do corpo, né, de quando eu trabalhava no corporativo, sabe? E eu lembro que tinha uma copeira, eu já te contei isso, mas enfim, faz muito tempo. Tinha uma copeira na última empresa onde eu trabalhei, que ela gostava muito de mim, era uma senhorinha. A gente se dava super bem. E ela, para me agradar, ela me levava café. Eu lembro. Lembra? E para me agradar, e aí eu fui tomando café, tomando, e eu não era viciada em café, fiquei viciada em café. E aí, quando a gente iniciou o tratamento, por conta de todo o meu quadro, né, a Marcela me ajudou a tirar o café, minha vida mudou, né, desde então, não tomo mais café. E eu aprendi a usar as ervas, né, os chás, os óleos essenciais. Gente, o mundo se abriu à minha frente, assim, e, tipo, é mais barato, inclusive, ter chá nas empresas do que café, né? É, inclusive, uma economia, né? Tipo, chá de camomila é melhor, é mais barato do que o café. E eu aprendi a usar as ervas, os chás, então acho que é uma mudança simples, né? Me ocorreu agora, sabe? De uma cultura que a gente tem do café,
né? Eu adoro o cheiro de café, por exemplo, né? Até hoje continuo gostando do cheiro do café, mas com a consciência de que um chá me faz melhor do que o café. E que chá que me ajuda em determinados momentos do dia, da semana, né? Então hoje eu tenho esse entendimento, né, por causa de você. E é uma coisa simples que daria para mudar na empresa sem custo nenhum, inclusive. Eu acredito que as pessoas mudam, com a minha experiência, eu vejo que as pessoas mudam quando elas entendem o porquê. Exato. É. Então, o café, ele, claro que ele vai dar aquela sensação de energia e de foco durante um tempo, mas principalmente quando é ao longo de todo o dia, são muitas xícaras ao longo do dia, ele gera um estado muito ácido no nosso organismo e vai ocasionar uma inflamação, gera a eliminação de vários micronutrientes, como cálcio, e no final acaba gastando mais energia do nosso corpo do que dando energia. Então é uma energia um pouco ilusória, da mesma forma que o açúcar, né? Então, quando a gente reduz a ingestão de café e regula a nossa energia através de outras plantas que são um pouco mais harmônicas, que são um pouco mais suaves nessa relação, mas que têm a capacidade de ajudar a gente a também ter clareza mental, como a camomila, como a hortelã, às vezes a gente não consegue produzir por estar muito ansiosa, e o café vai aumentar essa ansiedade mais ainda. Então, baixando com uma camomila, a ansiedade, a gente produz melhor, a gente vai se focar melhor, vai poder realizar uma reunião, o que quer que seja, um pouco melhor do que forçando e ir mais Uhum. além, né? Ai, meu Deus do céu, eu queria ficar horas conversando com você. Eu adoro esse assunto, obviamente. Mas faz tanto sentido. Às vezes eu tenho uma tendência de falar, meu Deus, tá tudo errado, sabe? Assim, mas não tá tudo errado, né? Mas tem muitas coisas que com mudanças pequenininhas e simples, né? Tipo, vamos trocar o café pelo chá, sabe? Né? Pelo chá de hortelã, pelo chá de camomila. E ensinar as pessoas em que momento você toma de hortelã, em que momento você toma de camomila, sabe? Enfim, com pequenas mudanças, né, de hábitos, assim, que não custam muito e são simples, a gente já consegue fazer grandes mudanças, como foi na minha vida. E engraçado, né, porque você vai impactando a vida de outras pessoas, né? Então, o que eu aprendo Claro. com você, né, eu comento com a minha mãe, aí minha mãe já virou sua paciente, né? Aí eu comento com uma amiga que aí já vira paciente também, sabe? E aí, né? Ou eu cuido da minha casa, né, do meu marido, né, da nossa relação, da nossa alimentação de um jeito que impacta a vida dele também, né? Enfim. Então, gente, sigam a Marcela. Só isso. A Marcela, ela mora no mundo, né, Marcela? Mas ela cada hora ela tá num lugar, mas ela atende online. Isso daqui não é uma publi, que fique claro. Mas eu recomendo a Marcela para todo mundo que quer ter saúde de verdade, que quer entender, né? E ter controle não é a melhor palavra, vai, mas ter a saúde nas suas mãos e não nas mãos de um terceiro que mal te conhece, não é? Ser protagonista, né, da sua Isso. saúde É, e ter consciência das escolhas e do impacto que a gente tem e como a gente realmente tem a capacidade de mudar o nosso estado vital e de ter uma saúde mais plena com mudanças que sim, são muito profundas, é, mas que são simples e que a gente vai fazendo passo a passo, né? Eu acho que algo do seu é. processo e que eu trabalho muito na minha prática é essa compreensão de que a gente não muda tudo de uma hora para outra. Então, não é em uma consulta que vai ser, mudei minha vida. É passo a passo, a gente vai conseguindo incorporar e vendo como o corpo responde bem, como a mente responde bem, e vai dando mais vontade de fazer, de seguir esse caminho, de conhecer como o corpo vai respondendo e transformando. Então, é um É. processo de autoconhecimento muito bonito e de autonomia da saúde. Autonomia. É isso. É autonomia, essa é a palavra. A gente ganha muita autonomia, de fato, assim, como, né, eu ganhei, nossa, e é um processo de aprendizado, assim,
constante, né, contínuo e que, nossa, maravilhoso de descoberta, de entender por que que meu corpo tá funcionando do jeito que tá, né? Por que que a minha cabeça tá do jeito que tá, enfim. E poder te contar também, né? Porque eu acho que quando o paciente ele tem essa perspectiva, né, a gente ajuda o médico, né, né, a entender o que a gente tem, sabe? Porque se você não se conhece, você não consegue dizer, né? Hoje em dia as pessoas acham que é normal ter dor de cabeça, que é normal ter dor no corpo, né? Que é normal ter dor nos ombros, que é normal ter dor no estômago, sabe? Eu percebo isso, né? Ah, tô só com uma dorzinha. Hoje mesmo eu escutei na academia uma mulher dizendo: ah, depois de 50, se você não tem uma dor, não é normal, sabe? Aí minha vontade já é de ir lá, olha, você precisa falar com a minha médica. Ah, e dá pra gente ser saudável sem dor, inclusive, né? A gente precisa de novos referenciais, com certeza. Aí a gente pode, é uma outra conversa, né, sobre como o envelhecimento é algo muito, é uma crença. E quanto mais a gente consegue desconstruir também, né, essa visão de que envelhecer é adoecer, Uhum, melhor o nosso corpo vai responder. Mas essa escolha de longevidade ou, quem sabe, de envelhecimento saudável é uma que a gente faz cedo na vida, que não adianta a uhum. gente escolher muito tarde. Então, quanto mais cedo, melhor. E acho que algo que você inspira muito em todas essas pessoas é a sua devoção, né? Sua dedicação à sua saúde, ao cuidado da saúde da sua família, de todas as pessoas com quem você trabalha e como você chegou até mim já com essa busca de saúde plena, já praticando, mas precisando de alguns entendimentos, algumas informações que ainda não tinha para poder fazer essas mudanças, mas a busca por uma saúde plena já existia. Já. E você me ajudou a organizar tudo isso, né? Porque você vai meio que coletando informações ao longo da jornada, né? Do caminho, assim, da vida. Mas você organizou tudo para mim. Você organiza, né? Você consegue organizar tudo, sabe? Nossa, e a minha saúde e o meu entendimento sobre saúde é completamente diferente. Mesmo eu já sendo uma buscadora, né? Mas acho que você fez total diferença, né, na minha qualidade de vida, nas minhas escolhas, né? Então, hoje a Marcela sabe disso, mas para quem não sabe, né, eu moro hoje numa cidade pequenininha, né, rodeada por natureza, porque eu entendi a importância disso para minha qualidade de vida, para minha saúde mental, física, enfim, espiritual. Então, ajustes que, sei lá, não são ajustes, mas é uma organização, né? Sou muito grata mesmo. Estruturar a vida, né? É, Com esse fundamento que é a saúde, porque sem saúde a gente não faz nada. exato, A exato. saúde é um meio, né? Ela não é o fim. Então, quanto mais a gente puder estruturar a nossa vida entendendo o que nos faz bem, melhor. Ai, perfeito. Obrigada, Marcela. Para as Hum. pessoas te encontrarem, onde que elas podem te procurar no Instagram ou no seu site? Pode ser no Instagram, que é doutora dra.marcela com dois L's, Uliana, ou no meu site, que é www.saudeintegrativa.com.br. Perfeito. E aí, gente, eu vou colocar aqui nos comentários também do vídeo, os contatos da Marcela. É, Sabe quando você tem assim um problema de saúde, você fala, nossa, não tem mais jeito, né? Eu tô fadada e que eu ouvi de muitos médicos, inclusive isso antes de encontrar a Marcela, né? Eu ouvi médicos me dizendo assim, Verusca, você vai ter que lidar, tomar este remédio até os 50 anos, e quando você tiver 50 anos, você vai ter tais problemas de doença, você vai ter que tomar outros remédios, sabe? É, e eu tava quase sem esperança, assim. Mas aí encontrei a Marcela e a gente conseguiu reverter o quadro completamente. Não tomei remédio, né? E tenho, enfim, lidado muito bem com as questões todas, né? Sequelas do burnout, enfim, sabendo, o que fazer, enfim, com a ajuda da Marcela. Então, de verdade, assim, mudou a minha perspectiva sobre saúde. E eu recomendo mesmo, né? Se você tiver com alguma questão, procure a Marcela, de verdade, tá? Sim.
E líderes, né, que têm essa perspectiva são líderes que promovem a saúde em si mesmos e promovem a saúde nas pessoas que estão ao redor, né? Então, a importância de uma liderança saudável é que a empresa fica saudável também, inclusive financeiramente. Obrigada, Marcelo. Eu que agradeço, foi um prazer. Obrigada. Muito bem, então vocês acompanharam aqui mais uma edição do programa Quintas da Transformação, esse espaço da academia para líderes que querem evoluir e deixar marcas positivas que permanecem. Continue com a gente, porque a verdadeira transformação começa na liderança. Até a próxima.